O governo de Deus é pelo Espírito Santo. Esse é o modo pelo qual Deus governa. Deus governa pelo seu Espírito. Por isso que nas Escrituras diz que tudo é feito pelo meu Espírito. Aí está descrito o modo do governo de Deus. Deus governa pelo seu Espírito. Esse é o modo de Deus governar. É isto que a humanidade cristã tem que descobrir. Porque até hoje o homem tem entregue o seu governo espiritual na mão de homens. Os homens têm entregue o lado de sua vida espiritual deixado à deriva de homens. Homens ensinando homens. Isso é um grande problema. Homens ensinando homens. Enquanto que o governo de Deus é o governo do Espírito Santo. Então, podemos ver o quê? Que Deus governa através do seu Espírito. Para mim, é o governo democrático por excelência. Pois Deus vai nos tratar de uma forma individual. Deus vai nos ver como os únicos no universo dele. Antes de ir para o céu, Jesus disse para os apóstolos: vá, espere em Jerusalém, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Era muito importante essa iniciativa. Aí está o ponto de partida da igreja. A igreja só poderia nascer, só poderia ir para frente com a chegada do Espírito Santo. Até então, ninguém fez nada, ninguém deu um passo, a não ser preparar-se para esse dia. Eles estavam em oração, eles estavam em comunhão. Essa é a busca para receber a bênção. Pois tudo no reino de Deus é tomado pela violência, disse Jesus Cristo. Isso lhe quer dizer, tem que haver um esforço, tem que haver uma busca. Essa busca vai dar demonstração, a demonstração de uma decisão. A decisão de buscar as coisas de Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Por quê? É isso que está escrito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vai ser acrescentado. O que é que temos que buscar neste mundo em primeiro lugar? Qual é a prioridade? Buscar o reino de Deus. Deus quer que esse reino venha à terra. O reino de Deus foi feito para vir à terra. Mas quem vai trazer este reino de Deus à terra somos nós. Nós vamos pedir ao Pai. Foi a oração do Pai Nosso. Os discípulos viam que quando Jesus orava, algo acontecia. Ele via o poder que se destacava em Jesus Cristo e as operações milagrosas que ele fazia. Descobriram o segredo de Jesus Cristo. E um dia ele falou: Senhor, ensina-nos a orar. Eles viram que o poder de Jesus Cristo adivinha das suas noites de oração. E Jesus disse: tá bom, vocês querem aprender a orar? Quando orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu.
Então aqui a gente vê que venha a nós o teu reino. E o contexto aí é muito claro. O reino vem num contexto de oração. Oração, nós podemos definir um dos aspectos da oração como pedir. Ele está pedindo, venha a nós o teu reino. Pois somente assim a vontade de Deus vai ser feita aqui nessa terra. Então a primeira condição para a vontade de Deus ser feita nessa terra é que venha a nós o seu reino. Nós temos que conhecer o reino de Deus para depois apossarmos nele. Temos que saber que o reino de Deus existe para depois apossarmos, tomarmos posse dele. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus foi feito para vir aqui na terra. E Jesus disse, eis que o reino é chegado. Olhe a grande notícia de Jesus Cristo. O reino de Deus já é chegado. O reino de Deus é chegado. Então o reino de Deus já está aqui na terra. Cumpre agora nós tomarmos consciência desse fato. E depois tomar consciência, nos apropriar. Pois ele diz que o reino de Deus é tomado pela violência. Você tem que fazer violência para se apropriar, conquistar o reino de Deus. Ele não vem assim de graça. O reino de Deus exige que nós tenhamos determinação. Que nós lutemos para conquistá-lo. E essa luta é uma luta espiritual. E através da oração de Jesus Cristo, a gente pode ver que ele vem a nós se a gente pedir. Por isso que Jesus disse, pedi e recebereis. Pedi e recebereis. Uma das condições para a gente receber o reino de Deus é pedir. Pedi e recebereis. Então nós podemos ver aí que Deus vai dar o reino dele para quem pede, para quem é determinado. E depois temos mais características que nós podemos ver. Naquele juiz que a mulher vinha e dizia, juiz, faz justiça. E o juiz não ligava para a conversa da mulher. Juiz, faz justiça para o meu caso. E ele não ligava. E ela insistia. Até que um dia ele pensou com seus botões, eu vou fazer justiça para essa mulher, assim, me livro dela. Aqui está um recado importante para nós, a insistência. A insistência. A gente tem que bater na porta do céu, através dos nossos pedidos, para que recebamos o que é de Deus. E esta parábola aí tem outras que diz a maneira. Não é pedir uma só vez. Há necessidade da insistência. Perseverança. Perseverar para que demos fruto. Frutos de perseverança, diz o apóstolo Paulo. Então o reino de Deus é conquistado também pelo aspecto da perseverança. É insistir no caminho. Não olhar para trás. Insistir no caminho. Não olhar para trás. E quando a gente fala em olhar para trás, vem a figura da mulher de Ló, que tinha uma orientação. Olhe para a frente, caminhe para a frente, não olhe para as circunstâncias. Você tem que olhar para a direção que Deus colocar para você. Essa é a direção que você deve olhar. A direção que Deus colocar para você.
É essa direção que a gente temos que ficar nela, perseverar nela e não olhar para trás. A direção que Deus apontar para você. Esta é a nossa medida. Essa vai ser a nossa fé, a nossa convicção. A direção que Deus apontar para nós. E essa direção só é apontada quando lemos as Escrituras Sagradas. Temos que ter as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus em nossa mão. Aí então, o Espírito Santo vai iluminar as Escrituras para nós. E assim nós vamos ver o reino de Deus baixar em nossa vida. O reino de Deus nada mais é que a própria palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é o próprio Deus. Deus só pode estar conosco aqui na terra através da sua palavra. Agora, a palavra, para ela se tornar vital, ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Por isso que Moisés, ele tinha aprendido a grande lição da juventude dele. Ele quis libertar o povo de Israel na sua força, na sabedoria do Egito. Pois ele já estava com 40 anos de idade. Já tinha passado por todo empreendimento, todas as doutrinas do Egito, toda a sabedoria do Egito. E ele, diante desse quadro, pronto para governar o Egito, ser governador do Egito, ele opta para governar o povo de Deus na sua própria força. Não deu certo. 40 anos no deserto, ele vai aprender com o fogo ardente. Tira a tua sandália, Moisés. Tira tudo que é teu, que aqui é lugar santo. Aqui é terra santa. Precisa do fogo. E ele diz ali, se tu não fores comigo, eu não irei. Moisés estava pronto para ir. Não mais na força dele, mas na força de Deus. Na orientação de Deus. Ele só fazia o que Deus apontava. Aí, Moisés cumpria. Assim Jesus Cristo. Ele falou, tudo o que eu faço, faço porque ouço do meu Pai. Faço como o Pai me revela, como o Pai me diz. E assim ele expulsava demônio, ele curava enfermo, ele dominava as forças da natureza, por ouvir o Espírito Santo. E isso, hoje, nós podemos trazer para os nossos dias, esse governo de Deus, o Espírito Santo. Pois Apocalipse diz, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E hoje a igreja somos nós. Pois o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo tem ciúmes de vocês, ele habita em vocês. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, esse templo, essa igreja viva, essa igreja vivente, recebe uma orientação do governo de Deus, do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E é assim que ela vai se governar aqui na terra. E é assim que vai se dar o governo de Deus. Em cada igreja, em cada pessoa, tratamento individual. Pois hoje todos nós temos acesso à palavra de Deus. E hoje todos nós temos acesso ao Espírito Santo. O governo de Deus, o Espírito Santo. Aquele que vai jogar luz na nossa candeia. Nossa candeia vai brilhar com o óleo do Espírito Santo. Com as orientações do Espírito Santo. O governo de Deus. Então, quem é o governo de Deus aqui nessa terra? O Espírito Santo. Esse é o nosso aprendizado hoje. É uma boa nova, não é?